Continuando o nosso mini curso de Python, agora a gente vai entrar na parte de operadores aritméticos, onde o que são eles? Eles são símbolos especiais que eles permitem realizar operações matemáticas, expressões numéricas, como por exemplo a subtração, a adição, a multiplicação e a divisão. E dentre outras várias operações que a gente tem dentro do Python. Bom, eu vou estar primeiro também fazendo igual eu fiz da primeira aula, eu vou dividir primeiro aqui e depois eu vou falar dos outros, do restante da outra coluna. Bom, falando agora primeiro sobre os operadores de adição, subtração, multiplicação e divisão. Bom, vamos lá. Então, basicamente, no Python a gente vai ter os seguintes tipos de operação, né? A soma, o operador de subtração, de divisão e o de multiplicação, certo? O de soma, ele é o símbolo de soma mesmo, e a gente pode estar realizando a soma com os dados do tipo inteiro, float e também os dados do tipo string, certo? Onde basicamente a gente pode estar, por exemplo, eu vou dizer que eu tenho um número 1, certo? E esse número 1 eu vou associar um valor igual a 10 para ele. E eu vou ter também um número 2. E eu vou estar associando esse valor de número 2 igual a 11, certo? E vamos dizer agora que eu tenha um número 3, o número resultante, que ele vai ter que ser igual ao meu número 1 mais o meu número 2, certo? Quando eu pedir aqui para ele me mostrar qual é o número resultante, ele vai retornar 21, que é a soma de 10 mais 11, certo? Se eu quiser, por exemplo, somar, no caso, esse valor aqui, ele é um inteiro, certo? O outro valor, que é o 11, ele é um inteiro também. Se eu quiser somar, por exemplo, o inteiro mais o float, certo? Esse aqui já virou um valor float por conta do ponto. Quando eu jogar, ele vai resultar para mim um valor float, certo? Então, e se eu colocasse, por exemplo, 1.1, ele também iria realizar a soma da mesma forma e iria me retornar um valor float, beleza? Então, o que acontece? E se a gente quisesse somar, por exemplo, um valor inteiro, né? Mais uma string. No caso, eu vou somar uma string que é um número também, que é a string 19. Quando eu fizer essa soma, ele ia me retornar um erro. Um adendo muito importante, que a gente vai estar sempre olhando os erros, certo? O erro, ele é uma das partes mais importantes do nosso código. Por quê? Porque a gente, analisando a mensagem que aparece, no caso, por exemplo, aqui está dizendo o tipo do erro. O tipo do erro é que ele não suporta a operação do tipo soma com inteiro e string, certo? Então é sempre importante quando der um erro alguma coisa, você não pega e volta logo pro código, você primeiro dá uma olhada na última mensagenzinha que ele mostra. E ele também mostra, por exemplo, uma seta mostrando onde está aquela operação com o erro, certo? Então no caso, basicamente, a gente não pode somar inteiro com string e nem float com string, porque seria como se a gente estivesse somando um número com um texto, beleza? Por mais que isso aqui seja número, ok? Mas a gente pode somar string com string. No caso, quando a gente soma string com string, a gente está fazendo o quê? A gente está concatenando, a gente está juntando as duas strings. É basicamente como se a gente fizesse isso aqui, ó. Vamos dizer que eu tenha bem aqui, ó, o nome Pablo numa string, né? E Borges numa outra string. Quando eu somo as duas, ele resulta para mim Pablo Borges, certo? Então, é importante a gente entender isso. Eu não posso somar número com string, ou seja, eu poderia somar se fosse somente esse dash com essa string bem aqui, mas eu posso somar string com string, que no caso seria o ato de concatenar ou de juntar strings, certo? Então, quando a gente vem aqui, por exemplo, como eu citei, né, Pablo, e aqui eu vou colocar Borges. No caso, como eu não coloquei nenhum espaço nesta parte bem aqui, ele vai me mandar junto a string. Mas se eu colocasse um espaço bem aqui, ele iria fazer assim. Como também eu posso, por exemplo, dizer assim, ó. Vamos dizer que eu tenho uma string 1, né?
E essa string 1, ela vai ter que ser o meu nome. Por exemplo, Pablo, certo? Eu tenho uma str espaço, que eu vou dizer já, que ela é o espaço que eu vou ter entre uma string e a outra. E eu vou ter uma str2, que vai ter que ser igual a Borges, beleza? Quando eu fizer a str resultante, o que vai gerar para mim? Eu vou pegar a str1, certo? Mais a minha str espaço, mais a minha str2. Quando eu resultar isso aqui, opa, desculpa, esqueci de chamar a variável resultante, ele vai gerar para mim Pablo Borges. Então, a gente pode estar realizando essa operação de soma com string, que no caso seria concatenar. Só relembrando, soma só se for entre número e número, não pode número e dado de texto. Então, basicamente é isso dessa parte, né? Agora a gente vai ver a parte de subtração, certo? Na subtração, por exemplo, eu posso ter um número 1, vai funcionar do mesmo jeito que a minha soma, certo? Só que vamos ter uma diferença bem aí. Por exemplo, eu tenho o número 1 e tenho aquele outro número. E aqui eu vou ter o número resultante. Esse número resultante, o que ele vai ser? Ele vai ser número 1 menos o meu número 2, certo? Quando eu pedir para ele lançar para mim aqui o meu valor, ele vai me devolver menos 1, porque 10 menos 11 é igual a menos 1. E ele me retorna um dado do tipo float, certo? Beleza. E se fosse com string? Olha aqui, ó. Vamos dizer que isso aqui seja uma string e vamos dizer que isso aqui seja uma string. Quando eu rodar, o que ele vai estar me mostrando? Ele vai estar me mostrando que eu não consigo suportar dado do tipo string e string, certo? Se fosse o mesmo dado aqui, por exemplo, ele também não consegue suportar esse tipo de operação. Então, a única operação que a string ela vai estar suportando vai ter que ser a de subtração. No caso, por exemplo, agora indo para a parte de multiplicação, vamos dizer então que eu tenha um outro número, um número 1 também, né? Vou colocar aqui. E nesse meu número 1, eu vou pegar e vou colocar bem aqui, ó, que eu tenho o 10, certo? E eu tenho o número 3. Aqui ele vai ter que ser igual a 9, beleza? Quando eu pedir, por exemplo, o número resultante, aqui, eu vou dizer que esse meu número 1 vezes, o vezes aqui no Python a gente está utilizando o asterisco, porque em outras linguagens de programação, se eu não me engano, a gente utiliza o ponto ou algo do tipo, mas aqui no Python a gente usa o asterisco. E o que acontece? Quando a gente vai colocar bem aqui o número 3, a gente pede para ele devolver a nossa variável do número resultante, e ele vai devolver 90. Agora, por exemplo, se esse 10 aqui ele fosse uma string, certo? Ele aceita a operação? Aceita a operação. Só que o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai fazer com que eu junte várias vezes o mesmo número. Então, por exemplo, ele vai repetir 9 vezes o número 10, certo? Então, ele vai fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ele vai repetir 9 vezes o número 10. Se eu inverto esse tipo de... E se os dois são strings, no caso? Ele não faz a operação. Ele só faz a operação entre str e inteiro. É como se você repetisse várias vezes a mesma string. Então, por exemplo, mesmo que isso aqui fosse Gustavo, certo? Ele iria retornar 9 vezes Gustavo. Beleza? Então, esse aqui é o tipo de operação que ele aceita. E também se mantém a mesma coisa. Quando eu passo um float e um inteiro, sempre me retorna float, beleza? Além disso, qual é a última operação? É divisão. Divisão, a gente vai estar utilizando aqui, por exemplo, o número 1, vou passar as mesmas variáveis, eu dar o Ctrl+C, Ctrl+V aqui para economizar tempo. Então, vou mudar bem aqui, ó. Vou colocar a divisão, certo? Essa divisão ela vai me retornar o valor float. Se isso aqui fosse um valor inteiro com inteiro, ia me retornar também um float, certo?
Se isso aqui fosse um número divisível pelo outro, no caso número 1, vou colocar o 18 aqui para dar 2. Ele vai me retornar float. Então, sempre que eu fizer qualquer divisão, esse meu resultado vai ser um float. Por mais que seja inteiro com inteiro, ou inteiro com float, float com inteiro, sempre vai me retornar float. Certo? No caso, por exemplo, eu posso estar aqui utilizando também um dado do tipo string? Não posso. Por quê? Porque ele diz aqui, ó, como eu disse, no tipo de erro ele diz que não é suportada a operação de divisão, no caso, né, entre uma string e um inteiro. Beleza? Agora voltando aqui para o slide, né, a gente vai ter, por exemplo, também o operador de resto, o operador de exponenciação e o operador de divisão inteira. Esses operadores eles são importantes, por exemplo, vamos dizer que eu esteja falando do primeiro agora, né, que é o operador de divisão inteira. Deixa eu colocar aqui. Operador de divisão inteira, certo? Que é o que é simbolizado por duas barras, no caso, eu comecei do final. Simbolizado por duas barras. O que ele vai me fazer? Ele vai me fazer, por exemplo, retornar somente a parte inteira do meu resultado. Então, vamos dizer aqui, vou pegar a mesma conta, certo? Só que dessa vez isso aqui vai ter que ser um 19, porque 19 não é divisível por 9. E eu vou pegar e vou passar o operador de divisão inteira, que no caso ele é duas barras em paralelo. Beleza? E ele vai me retornar aqui somente a parte inteira. E ele vai me retornar um valor inteiro também. No caso, por exemplo, quando eu faço a divisão de 19 por 9, eu vou estar escrevendo isso aqui da mesma forma que seria 2 mais 1 nono, certo? No caso, essa aqui seria a minha parte fracionária. Então, o que ele vai fazer? Ele vai descartar essa parte fracionária e vai me retornar tão somente a parte inteira do meu resultado, certo? O mesmo seria, por exemplo, se fosse 20, ele iria continuar me retornando 2, porque seria a mesma coisa que eu pegar isso aqui mais 2 nonos. Então, até o ponto dele chegar e me retornar, por exemplo, 27, que seria o próximo divisor dele, ele vai me retornar 3. Que aí, no caso, isso aqui viraria 9. E isso aqui seria igual a 1. 2 mais 1, 3. Então, ele sempre vai me retornar a parte inteira da minha divisão. E se isso aqui fosse 26? Isso aqui seria 8 nonos. No caso, 8 nonos já está mais para 3 do que para 2. Mas quando eu rodar, ele vai continuar me retornando tão somente essa parte inteira. Então, quando vocês forem utilizar este tipo de operação, lembre sempre dessa conta aqui, que é meio que separar por frações. Então, ele sempre vai continuar me retornando o meu valor inteiro. Ele não vai fazer aproximação e nem não vai fazer nenhum arredondamento. Beleza? O que acontece? A gente também vai ter, por exemplo, o meu operador de exponenciação. O operador de exponenciação, desculpe, eu realmente confundi. Esse daqui, no caso, nas outras linguagens de programação, realmente é o asterisco. O que muda é o operador de exponenciação, onde nele a gente vai estar utilizando, por exemplo, para fazer 2 ao quadrado, isso aqui vai ser a mesma coisa do que 2 asterisco asterisco 2, certo? No caso, nas outras linguagens de programação, é utilizado o chapeuzinho, né? Mas aqui a gente vai utilizar 2 vezes o asterisco. Por exemplo, se eu tenho bem aqui, ó, vou pegar a mesma conta novamente e vou pedir para ele replicar aqui, só que a diferença é que agora eu vou jogar, ele é elevado ao quadrado, vai dar um valor bem alto, né, por conta do expoente. Mas no caso, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo 26 elevado a nona, e o 26 elevado a nona vai ter que ser igual a este valor. Agora, o último dos operadores que a gente vai ter vai ser o operador de resto. O operador de resto ele é bem importante quando você quer, por exemplo, fazer alguma validação para saber... Vamos dizer, agora vamos começar a entrar um pouquinho mais, dar um exemplo um pouquinho melhor. No caso, vamos dizer que eu quero saber se um número é par, certo? Como é que eu vou saber se esse número é par? Por exemplo, vamos dizer que eu tenha um número desconhecido. E vamos dizer que esse número desconhecido ele vai ter que ser igual a 9. Beleza? E eu quero saber se esse número desconhecido ele é par. Beleza? Como é que eu vou saber se ele é par?
Para um número ser par, ele tem que ser divisível por 2. E não deixar resto, no caso, né, pela matemática. Então, eu vou pegar aqui o meu divisor, que vai ter que ser o 2, beleza? Sempre que eu fizer agora, por exemplo, resultado, eu vou pegar e vou dividir o meu 9 pelo meu 2, beleza? Se esse resultado ele for diferente de 0, o que eu vou ter? Eu vou ter que esse número aqui, ele não é par, entendeu? Então, por exemplo, o 9, ele é par? Não. Por quê? Porque ele me retornou um resto 1. Então, basicamente, quando eu uso essa função bem aqui, eu estou capturando o resto. Que no caso, como eu havia explicado, o resto seria basicamente este valor bem aqui se eu fosse fazer a divisão de 26 por 9. Então, esse daqui é o meu valor inteiro e esse aqui é o meu resto. Quando eu vou fazer isso aqui, por exemplo, com um número desconhecido, né? Eu acabei passando a variável diretamente. Número desconhecido dividido pelo meu divisor. Certo? O 10 ele é par? Ele é par. Por quê? Porque ele me retorna o 0. Agora, por exemplo, se eu venho aqui e coloco um valor qualquer aleatório bem aqui e deixo ele com final 0, ele é um valor par, então ele vai me retornar 0. Agora, se eu venho aqui e retiro esse 0, que no caso ele fica com 1 no final, então portanto ele é ímpar, quando eu jogar ele vai me retornar 1. Então, por exemplo, nas próximas aulas que eu vou ensinar a fazer estruturas de controle, a gente vai estar fazendo um programinha só basicamente para mostrar se é par ou se é ímpar o valor que a gente está repassando. Então, basicamente é isso. Da parte de operadores, a gente tem esses operadores aqui. E os mais importantes que a gente mais utiliza realmente é o de soma e o de multiplicação, divisão. No caso, esses aqui a gente utiliza mais quando a gente quer fazer algo muito mais específico. Mas é importante decorar e saber, até porque em algum momento pode aparecer algum problema para vocês e vocês precisem utilizar isso ao invés de utilizar os métodos normais. Até porque algumas vezes é muito mais complicado, por exemplo, tu conseguir retirar a parte inteira de alguma coisa somente utilizando a divisão. Então, é basicamente isso. Até a próxima aula. Na próxima aula a gente vai começar a parte de operadores lógicos, onde a gente vai ver operadores lógicos e logo em seguida a gente vai ver estruturas de controles, tudo junto numa aula só. Muito obrigado, não mais é isso. Até a próxima aula.